Calçados Wirth, Vila Rica Imóveis, Capesberg, Instituto Ivoti apresentam Unsere Familien. Fundada no ano de 1973, na cidade de São Leopoldo, através da compra de uma pequena carteira de imóveis, nasceu a Imobiliária Vila Rica. A empresa, hoje, está com quase meio século de história e se orgulha de ter em seu DNA valores como honestidade e integridade. Somos uma empresa do ramo imobiliário que une tradição com modernidade e, atualmente, possuímos 6 unidades localizadas na região metropolitana. Contando com cerca de 200 profissionais e corretores autônomos parceiros, buscamos de forma incansável a melhoria contínua. E investimos em pessoas e novas tecnologias para oferecer uma experiência de excelência aos nossos clientes. Seja para administrar o seu condomínio, alugar, comprar ou vender um imóvel, confie na Vila Rica. Uma empresa conectada com o futuro, para levar aos clientes e parceiros o que há de melhor no mercado imobiliário. Ela tá no meu sofá, ela tá no meu colchão. Toma conta da cozinha, por aí não para não. No quarto ela tá, é presença obrigatória, já faz parte da minha vida. Com Capesberg é outra história. 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 Conforto, qualidade, design pra valer. Fica tudo com sua cara, sua casa, seu AP. Realizar um sonho como você nunca viu. Pode ser na loja online e nas melhores lojas do Brasil. Com Capesberg é outra história. 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 Um passo em direção ao novo, com a segurança de todo o caminho já percorrido. Mais de 100 anos de história, de Ivoti, na região metropolitana de Porto Alegre, para um mundo inteiro de possibilidades. No Instituto Ivoti, a formação dos estudantes vai da educação infantil até os cursos de graduação e pós-graduação. Um passo em direção ao novo, um passo em direção a novos horizontes. Olá pessoal, vocês devem estar se perguntando o que o Werner faz no Unsere Familien. Cadê o Felipe? Onde está o Felipe? Tudo bem, não se preocupem, o Felipe está bem, está tudo bem com ele. Ele é candidato a deputado estadual. E como a legislação brasileira impede que candidatos apareçam e tenham programas de televisão, o Felipe está impedido de continuar com o Unsere Familien. Quem vai continuar nos próximos 3 meses sou eu. Fui convidado para substituí-lo durante esse período. Eu sou um interino e faço com muita satisfação, tanto como descendente de alemães, como historiador e como um homem de televisão que eu sou. Então, nos próximos 3 meses, estaremos juntos no Unsere Familien. Olá, bem-vindos de volta ao Unsere Familien. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o professor, pastor, reitor, escritor Walter Altmann. Ele nasceu em Porto Alegre e depois viveu em São Leopoldo, em Lajeado, foi pastor em Juí, foi reitor universitário. Depois teve uma grande trajetória internacional sobre a qual nós vamos falar em seguida.
Obrigado, professor Walter. Essa trajetória, ela vem... Quer dizer, você nasceu em Porto Alegre, provavelmente como eu, fui só nascido lá. E em seguida vim para Novo Hamburgo. Mas você veio a São Leopoldo e depois a Lajeado. Ali começou, então, a sua formação escolar. Perfeitamente, perfeitamente. Os primeiros anos em São Leopoldo, né, no jardim de infância, né, me lembro ainda quando caminhava pela Marquês do Herval, né, como criança pequena, na época era possível, né, ir até o jardim de infância, né. Então, em 50, nos transferimos para Lajeado, onde meu pai foi diretor do Colégio Evangélico Alberto Torres, e morei, então, lá dentro. Nós morávamos dentro do internato, com um apartamento que tinha lá, e numa interação, então, com os alunos mais velhos e assim por diante, fiz o primário, na época, né, a designação, e o ginásio. Posteriormente, estive no internato do Colégio Sinodal em São Leopoldo. E cursei depois a Faculdade de Teologia também em São Leopoldo e complementei com estudos em Buenos Aires e, posteriormente, o doutorado na Universidade de Hamburgo, na Alemanha. Sim, e essa trajetória, quer dizer, a partir do momento em que o senhor que você começa a trabalhar dentro da igreja, da ISLB, como um dos pastores, também lhe levou para uma carreira internacional junto ao Conselho Mundial das Igrejas, né? Qual é a ideia que está por trás dessa postura ecumênica? Olha, o meu interesse no ecumenismo começou ainda como aluno, né? Eu participava de grupos de jovens também na igreja, e a gente teve alguns encontros com pessoas de outra denominação, de outra igreja. Na época, principalmente com anglicanos, metodistas, presbiterianos, né? O pentecostalismo estava bem incipiente naquela época, no fim da década de 50 e 60. E quando estudei na Faculdade de Teologia, foi a época que coincidiu com o Vaticano II. Então me interessei também pelas deliberações do Vaticano II, até escrevi alguns trabalhos de pesquisa sobre documentos do Vaticano II. E posteriormente ainda, o próprio doutorado também foi sobre um grande, talvez o maior teólogo católico do século XX, Karl Rahner, na Alemanha, sobre um conceito que era muito controvertido entre protestantes e católicos, o conceito de tradição, e que Karl Rahner deu uma contribuição muito importante, indo em direção ao que o protestantismo afirmava de somente a Escritura, e encontrou uma modalidade que hoje é bastante consensual na pesquisa, de que escritura e tradição não se excluem mutuamente, mas a tradição desenvolve o que está contido na escritura. Então esse foi, aí a partir daí eu fui designado pela igreja, quando voltei, ainda estava em Ijuí, como integrante da primeira comissão de diálogo católico-luterana no Brasil. E tivemos em Porto Alegre, em 2006, a Assembleia do Conselho Mundial de Igrejas, né, que reuniu milhares de delegados do mundo inteiro. E nessa ocasião eu era pastor-presidente da ISLB e fui eleito moderador do Conselho Mundial de Igrejas, cargo que exerci até a seguinte Assembleia do Conselho Mundial de Igrejas, que foi na Coreia do Sul, em Busan, em novembro de 2013. Ainda hoje participo de comissões internacionais na Federação Luterana Mundial, de diálogo luterano-pentecostal, que está se desenvolvendo desde 2016 e talvez conclua sua primeira fase em setembro próximo, com uma reunião em Pasadena, na Califórnia. Muito legal. Olha só, vou tentar introduzir a minha pergunta da seguinte maneira. Nós estamos aqui num programa que tenta dar uma espécie de contorno às várias direções e pressões formativas da imigração alemã no Rio Grande do Sul, no Brasil, em função dos 200 anos
da imigração, que serão celebrados agora em 2024. Como o senhor é da área ecumênica, não apenas da tradição luterana, né, mas também da tradição católica, que contorno existe que a gente pode definir só, isso aqui se deve à influência da imigração alemã nesse nosso momento atual? Sem dúvida, Werner, e se me permite até, obviamente com o meu nome Altmann, sou descendente de imigrantes alemães, de parte paterna, os meus antepassados vieram da Westfália, na Alemanha Ocidental, e de parte materna, minha mãe ainda nasceu na Alemanha, em Dresden, que é a área que pertencia à Alemanha Oriental. E como ilustração do que significou essa trajetória, poderia usar o exemplo do meu pai, que nasceu lá no interior de Teutônia, uma família com recursos limitados, e ele queria muito estudar, e o pai dele dizia que não teria condições de financiar isso, além da escola comunitária, que a imigração alemã sempre proporcionou, mas eram poucos anos de instrução e ele queria estudar mais. Até que no fim, de tanta insistência do meu pai, o meu avô disse, olha, talvez eu consiga financiar, pagar para estudar em São Leopoldo para um filho. Se tu fores esse filho, tens que renunciar a qualquer direito de herança aqui, da propriedade rural e tal. Meu pai fez essa opção e veio estudar em São Leopoldo, no que era o chamado em alemão Lehrerseminar, o seminário de professores. Ali embaixo do lado ali, naquele prédio que hoje abriga a Câmara de Vereadores de São Leopoldo, junto à Praça do Imigrante, né? A igreja, tanto a igreja evangélica, quanto, no caso, a igreja evangélica, o termo tradicional para igrejas que eram luteranas na época. Sobre esse termo há muito o que falar. Né? Podemos falar sobre isso também. Em todo caso, tanto entre os evangélicos luteranos quanto católicos primaram, por exemplo, com a iniciativa de constituir escolas, né, em ambas comunidades, que é uma base fundamental, né, a educação para o desenvolvimento de um país, né? Enquanto que na sociedade escravocrata só os próprios proprietários, etc., poderiam oferir alguma educação, mas o grosso da população afrodescendente não tinha essa possibilidade. Mas imigrantes alemães que vieram, também os italianos posteriormente, né, e outras etnias, colocaram uma ênfase muito grande na educação que não havia antes no tempo da colônia. Pois é, e temos no caso dos luteranos, uma dificuldade extra que era a proibição dos símbolos externos, né, dos locais dos templos, né? Quer dizer, havia até entre os próprios, da próprio pessoal dos colonos alemães, essas rixas entre católicos e luteranos deixavam os luteranos um pouco em desvantagem, digamos assim. Ou é um pouco forte dizer isso? Não, eu acho que é perfeitamente correta essa colocação tua, Werner. Se nós damos um passo mais para trás, antes da independência, o Brasil só podia ter oficialmente católicos, né? Alguns grupos protestantes que vieram, suíços, por exemplo, vieram ao estado do Rio de Janeiro em 1819, foram obrigados a se converter ao catolicismo. Quando em 1824, então, já o Brasil independente permitiu que protestantes viessem e conservassem a sua fé, e o primeiro grupo, em 3 de maio de 1824, chegou em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Vários daqueles suíços que tinham vindo em 1819 voltaram para a igreja protestante. Não sabia disso, No Brasil Império, os protestantes podiam manter a sua fé nas suas próprias comunidades. Qualquer
atividade de proselitismo, de propagação, era proibida. Não podiam também ter os sinais exteriores de seus templos. Não podiam ter torre, né? Uma torre era proibida, né? Era uma casa onde a comunidade se reunia, né? Em São Leopoldo, ali onde hoje está a Igreja do Relógio, mas ali antes da Igreja do Relógio tinha uma casa, que no tempo do Império servia como local de culto. Os casamentos não eram reconhecidos. Então, todos os filhos do Brasil Império eram filhos ilegítimos na lei. Não podiam ser enterrados em cemitérios que na época eram cemitérios destinados para católicos. Então, tiveram que em muitos lugares constituir o seu próprio cemitério. Um episódio muito interessante é do primeiro grupo que veio a Nova Friburgo. Ele veio acompanhado de um pastor chamado Sauerbrunn. E esse pastor, durante a viagem, a sua esposa já estava grávida, em estado avançado, deu à luz durante a travessia, mas morreu. Então teve que seu corpo, obviamente, ser lançado ao mar. A criança sobreviveu e ainda chegou com vida em Nova Friburgo, mas em seguida morreu ali também. E aí o pastor Sauerbrunn, o primeiro sepultamento que ele tinha que fazer em terras brasileiras era de seu próprio filho, tendo perdido a sua esposa na viagem. Mas não havia onde enterrar, porque o cemitério era destinado só para católicos. E para os batizados? Aí sim, batizados, obviamente. E o batismo reconhecido, então, que na época, hoje há um reconhecimento mútuo de batismo entre luteranos e católicos, até firmado num documento no Brasil. Mas ele não tinha, então, um fazendeiro ali se condoeu e fez uma doação de um terreno onde o pastor Sauerbrunn pôde enterrar o seu filho. E esse terreno lá ainda é hoje o cemitério evangélico luterano em Nova Friburgo. Olha que história bonita pelo fato de ser tão emocionante, né? Sim, sem dúvida. Porque realmente ser o primeiro enterro seu do próprio filho e ainda ter esses problemas, isso dá um filme. Exatamente. Quem sabe te inspire. Pois já estou inspirando aqui, Esses processos de imigração, que são, na verdade, do século XVIII, século XIX, os alemães do século XVIII vão para os Estados Unidos muito, né? Mas também migram, belgas migram, holandeses migram, gente para a África do Sul, migra gente. Aqui nós tivemos os holandeses e ingleses nas Guianas, né? Mas existem vários exemplos de imigrações de colonizações dessas, que deram resultados ruins, né, e que se estenderam ao longo do século XX como um problema e não como um ganho, né? Eu tenho a impressão, vou dizer honestamente, como historiador também, tenho a impressão de que aqui não se dá dessa forma. Eu estou enganado ao dizer isso? Bom, as imigrações tiveram em maior ou menor grau, todas elas, dificuldades. Os primeiros tempos para os imigrantes, obviamente, foram também aqui de muitas agruras. Já um grupo que foi lá nos primórdios também para a Bahia, depois meio que sucumbiu. Então, as razões provavelmente são várias, né? O clima muito diferente em outros lugares daquele clima que tinham na Alemanha deve ter contribuído, né? Então, aqui era mais próximo do que conheciam na Alemanha. Mas provavelmente também aqui no Sul que houve áreas que, apesar da presença de indígenas, não era muito explorada ainda. Comparando de novo com o exemplo da Bahia, obviamente toda a sociedade escravocrata na época tinha colonizado toda aquela área. Apesar de muitas vezes os imigrantes terem sido mais ou menos abandonados pelas autoridades no início,
ainda assim o Brasil Independência tinha um interesse em colonizar. Então, certos direitos de propriedade sobre terras que ainda não estavam sendo exploradas e que tinham que ser, obviamente, ainda tornadas acessíveis com desmatamento, porque a maior parte das áreas aqui eram cobertas por florestas, né? Mas em todo caso, houve cedência ou então, mais tarde, uma venda relativamente acessível de áreas que não estavam ocupadas por outros colonizadores, salvo, como eu disse, então, a esporádica presença de indígenas aqui no sul, que também foram, então, empurrados, digamos, para fora dessas áreas pela presença dos novos imigrantes. Isso também ocorreu. Sim. Pois eu às vezes penso que a distância do centro, naquela época as distâncias eram maiores, né? Até o centro do Império, no Rio de Janeiro, essa distância enorme aqui para o sul foi, por um lado, gerou uma espécie de abandono, mas por outro lado gerou uma tranquilidade, porque podiam viver e levava tempo para alguma coisa ser travada ou trancada pelo poder público. Né? Permite, eu vou compartilhar mais uma questão bastante pessoal. A minha bisavó, que veio a Teutônia em 1869, ela, por quase 40 anos, praticamente não conseguia se comunicar com os parentes que ficaram na Alemanha, e um que foi também um irmão que emigrou para os Estados Unidos. Mas nós temos uma carta que ela escreveu para o irmão dos Estados Unidos em 1906, em que ela conta então um pouco da sua trajetória, em que ela então diz: nós aqui vivemos como pequenos reis na floresta. O governo não nos ajuda, mas também não nos atrapalha. Tá vendo? Então eu estou mais ou menos na linha certa. Meus antepassados Schumann chegaram em 69 também. Quem sabe não eram colegas de viagem, né? E agora, hein, Walter, como luterano, como pastor, como teólogo, pensador que você é, e de que maneira os luteranos estão vivendo como descendentes alemães e com um futuro pela frente, que nós vamos comemorar 200 anos de imigração, mas nós temos os próximos 200 anos para cuidar. Como os luteranos se posicionam nisso? Eu acho que nós devemos dividir isso em várias etapas, né? No início da imigração, como os imigrantes, pergunta especificamente os luteranos, mas eles se estabeleceram em comunidades próprias, tinham contato com os brasileiros que viviam antes deles no Brasil, era esporádico, às vezes para alguma compra, venda, mas as comunidades eram totalmente entre os imigrantes. A minha avó, já nascida no Brasil, falava muito pouco português, falava alemão e falava um dialeto alemão. E então, essa geração, obviamente, se sentia grata por ter uma nova pátria no Brasil, mas, ao mesmo tempo, preservavam a sua cultura, as suas tradições luteranas, a sua fé, né? E estavam contentes por ter esse novo lar aqui no Brasil. Mas mantinham, então, também o idioma. Chegou a época do Segunda Guerra Mundial, já um pouco antes, com o movimento sob Vargas, né, em que chegou a ser proibido, inclusive, o uso da língua alemã. Então foram forçados mais e mais a se integrar na sociedade brasileira, e isso causou um certo trauma também, porque teve, inclusive, pastores foram presos e assim por diante. Foi proibido, por exemplo, que os pastores fizessem pregação em alemão, os cultos eram em alemão,
na época era proibido, aí tinha que ser em português, e os pastores eram vindos da Alemanha, sabiam um pouco português. Então fazia uma pregação meio breve e fazia uma oração que ainda podia ser em alemão bastante extensa, né? Cheio de E até que foi proibido, inclusive, fazer oração, cantar os hinos e tudo acabou sendo proibido. Isso causou um certo trauma também nas comunidades. Pós-Segunda Guerra Mundial, então houve toda uma reflexão interna em que em 1949, quando se estabeleceu uma chamada Federação Sinodal entre os luteranos, o pastor presidente da época, Hermann Gottlieb Doms, ele escreveu o relatório que ele prestou: nós somos uma igreja de Jesus Cristo no Brasil, com todas as suas consequências, na área cultural, na área social, na área econômica. Então, a partir de lá se deu intencionalmente, realmente, um movimento forte de integração na sociedade brasileira. Então, hoje, talvez ninguém, ou muito poucos dos descendentes de alemães se entendem como alemães, eles se entendem como brasileiros de descendência alemã. São gratos por essa herança, mas ao mesmo tempo são comprometidos com a realidade do Brasil. Em alguns lugares isso se tornou também de uma forma tal, quase que de abandono de tradições anteriores. Mas os 150 anos funcionaram, os 175 anos funcionaram, e os 200 anos também estão funcionando como um resgate da história no que ela tem de belo e de dignificante, né? Sem exageros, mas sem renunciar à identidade de sermos brasileiros e comprometidos com a realidade do nosso país aqui. Nós passamos por um momento dá para entender, pós Segunda Guerra Mundial, até de rejeição à tradição, né? Sim. Eu lembro, eu era pequeno e eu tinha vergonha de falar alemão com a minha mãe na rua, porque seria apontado como um alemão. Eu tinha 6 ou 7 anos de idade. Sim. E todo mundo na minha rua falava alemão, todas as pessoas ao meu redor falavam alemão, não sei de onde eu tirei isso. Mas eu tinha isso bem claro, porque eu conversava sobre isso em casa, que eu não queria que me chamassem de alemão. Mas eu gosto muito de encontrar essas pontes, como todos nós gostamos de encontrar pontes com aquilo, com o que nos precede, né? Que nós podemos encontrar também traços de tradição nisso. Mas há um momento de rejeição à tradição, né? Existe um momento de dizer assim, não, nós não somos alemães. Era a vontade de se apresentar como brasileiro, né? Eu sou brasileiro e tenho os mesmos direitos e os mesmos deveres que todos os demais brasileiros, né? Então a vontade de afirmar isso, né, se sobrepunha à vontade de preservar a sua própria herança. Mas acho que isso hoje é bem diferente. A imagem da própria Alemanha hoje é uma imagem muito positiva, enquanto que emergente da guerra, naturalmente com todas as atrocidades cometidas pelo nacionalsocialismo, né, a imagem era muito negativa. E não descendentes de alemães também assumiram um certo preconceito de transferir isso para todas as pessoas que eram descendentes. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Walter, nós estamos aqui, eu estou no final, mas eu gostaria de conversar por horas e talvez até aprofundar algumas coisas dessa tua trajetória, que é uma trajetória ímpar, acho que tu tem consciência disso, e tão frutífera assim, sabe? Eu tenho muito orgulho de ter te entrevistado. E gostaria de deixar assim pré-agendado uma segunda visita para a gente continuar a conversar. Você topa? Não, tudo bem. É uma alegria ter sido entrevistado por ti, Werner. Muito obrigado, muito obrigado. Então, gente, aqui nós encerramos com a entrevista com Walter Altmann e esse aqui é o Unsere Familien. Nós estaremos de volta no próximo programa com mais um entrevistado.